Olá pessoal, estamos aqui na Casa das Orquídeas, nesse evento maravilhoso que é o Rio 50 Mais. É um evento que a gente está parabenizando, empoderando essa geração prateada, e estamos com dois amigos aqui, que é o Mandarino e que é o nosso amigo Daniel, veio diretamente de Israel. Mandarino, você que mexe com inovação, mexe com energia, como é que você vê essa questão da economia prateada? Obrigado, Fernando. É sempre um prazer poder estar aqui na Casa das Orquídeas e estar com amigos aqui como o Dani aqui ao meu lado, né? A gente fala que a economia prateada é algo que hoje fundamental, né? A gente tem acompanhado a evolução da pirâmide etária, né, mundial e principalmente no Brasil. É claro que daqui, né, a gente está falando de 2030, né, normalmente a gente vai ter um crescimento bastante significativo dessa parcela da população que hoje de alguma forma é pouco assistida, né, com tecnologias e soluções de inovação nesse sentido. E aí a gente fala, né, hoje a inovação ela está aqui dentro, ela está presente, né, dentro desse processo, e que a gente tem como trazer não só em áreas naturais da gente pensar, como a saúde, por exemplo, mas é muito viável também a gente trazer em outras áreas do conhecimento, né, e dentro disso. E falando especificamente de energia, eu acho que é um ponto muito interessante. Hoje a gente tem uma questão, né, que é a saída, né, dos prateados, vamos dizer assim, das empresas de energia, e isso é algo que a gente tem reparado um crescimento muito grande desse time indo para startups, por exemplo, e caminhando principalmente com um time que tem o drive, a galera mais jovem, exatamente conseguindo fazer esse mix, né, entre o conhecimento, a sabedoria que a economia prateada tem e que os prateados possuem, e a vivência, né, muitas vezes, né, dentro de um determinado mercado, principalmente o mercado de energia, que é um mercado que tem aí uma necessidade de conhecimento, né, e de aprofundamento, né, desse conhecimento, como, por exemplo, a galera mais jovem, que normalmente tem um drive que a gente fala. Então, assim, a gente conseguir conectar, a gente brinca, né, velocidade, mas com controle, né, mais ou menos isso, né. Esse eu acho que é o ponto principal. Pessoal, olha que interessante, né? O Mandarino traz pra gente uma temática que é da intergeracionalidade, né? Quando eu dou palestra para o público sênior, eu falo porque eu estou vendo vários livros na minha frente. Cada um tem uma história e essa história tem que vir para as startups. Esse pessoal da energia, né? Que já tem essa carreira, a gente tem que trazer de volta para poder se integrar aqui. Só que a gente está falando de um problema internacional, Mandarino, é um problema global. Longevidade é uma conquista da humanidade que traz vários benefícios e desafios. Aí quando a gente fala global, internacional, a gente não pode esquecer do nosso amigo aqui da IBI Tech, né, o Daniel, que veio de Israel diretamente para ficar aqui na Casa das Orquídeas, curtir a gente. Ô Daniel, como é que está a questão da inovação? Qual a importância de Israel, a inovação de Israel para o mundo e principalmente para a questão da economia prateada? Não, Fernando, primeiro de tudo, agradeço imensamente essa recepção, esse dia lindo aqui na Casa das Orquídeas. É um prazer estar aqui como o Mandarino falou, com grandes amigos como o Mandarino, como você, Fernando. Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes quando se fala da terceira idade, da economia prateada, se fala do que eles precisam. E na inovação e em Israel a gente se vê isso de uma forma muito clara, não o que eles precisam, o que eles podem trazer. Legal. Esse é o ponto que você trouxe agora, a quantidade de conhecimento. Você mencionou isso de forma linda, maravilhosa, que cada um é um livro. A gente vê isso de forma clara dentro da inovação em Israel. O empreendedor médio em Israel tem 40 anos. A ideia de média do empreendedor. Quer dizer, então isso já se olha que já tem uma visão que inovação não é para criança, já entende que precisa de muito conhecimento e realmente a gente vê isso de forma clara em todas as empresas, em todos os lugares. Ok, como eu posso aprender com essa experiência? Isso é um ponto importante. Um outro ponto aqui, a gente já tem lidado com inovação há muito tempo em todos os setores. Setor de energia, setor de agricultura, setor de varejo, e em todos eles a gente consegue identificar agora sim um pouco das necessidades desse público, um público cada vez mais importante o que está acontecendo lá é muito forte. A gente já está vendo fundos de investimento voltados para a Senior Tech. A gente está vendo hubs de inovação. Recentemente foi inaugurado no Shiba, que é o principal instituto de medicina, o principal hospital de Israel, um dos principais do mundo, que eles têm Arc Innovation, que é o hub de inovação deles. Abriu-se recentemente um centro de inovação para a longevidade. Legal. E lá você vê a multidisciplinaridade desse assunto, que é assunto de medicina,
obviamente, mas também de nutrição. Nutrição você passa para a agricultura porque você precisa de um outro ponto, a questão da food tech, que é um outro ponto importante, e você vê isso, esses desdobramentos em todos os lados. Mas o que mais que precisa? Precisa do dia a dia. Opa, dia a dia é varejo, dia a dia é turismo. Logística, obviamente. Então mais e mais você vai vendo necessidades, calma aí, mas também não são só eles, é para outros, porque quando você vê acessibilidade não é terceira idade. Todos nós precisamos de mais acessibilidade. No final das contas, uma visão para esse público acaba trazendo valor para todos os públicos. Então, o que eles precisam? Mas eu volto ao ponto que eu comecei essa conversa. O que eles podem trazer, porque a quantidade de conhecimento é riquíssima e eu, pessoalmente, há muito tempo eu gosto de conversar com eles, primeira coisa, que é muito mais interessante. Vamos começar por isso, né? Porque eles têm muito mais história para contar e eu gosto de historinha, assim como você e assim como o Mandarino. Então tem 3 pessoas que gostam de contar a história, mas principalmente gostam de ouvir. Então, de novo, agradeço imensamente o prazer de estar aqui. Pessoal, olha que interessante, terminando aqui o nosso bate-papo, né? O que a gente está vendo? Primeiro, Senior Tech é até saúde, mas é entretenimento, é lazer, é energia, é turismo, é tudo isso, né? E o que a gente vê? A gente só consegue mexer com longevidade se a gente entender que longevidade é para todo mundo, é todas as gerações. Esse é o nosso foco. Se você tem uma startup que está interessada em atuar nesse mercado sênior, procura a gente. Olha só, a gente tem aqui o Mandarino, né, que nos ajuda demais e estamos construindo com ele o Senior Tech Hub. A gente precisa de ser global. Temos aqui o nosso amigo da IBA Tech. Pessoal, brigadão!